Sejam todos bem-vindos. Damos início à solenidade de abertura da inspeção da Corregedoria Nacional do Ministério Público nas unidades do Ministério Público no Estado do Paraná. Convidamos para compor a mesa de autoridades os excelentíssimos senhores, o Procurador-Geral de Justiça do Estado do Paraná, Dr. Gilberto Giacoia. O Corregedor Nacional do Ministério Público, Dr. Alessandro Tramujas Assad. O Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Paraná, Dr. João Vicente Beraldo Romão. O Procurador-Chefe da Procuradoria Regional do Trabalho no Paraná, Dr. Glaucio Araújo de Oliveira. Representando a Procuradoria da Justiça Militar, Dr. André Luiz de Sá Santos. O Corregedor-Geral do Ministério Público do Estado do Paraná, Dr. Arion Rolim Pereira. Os conselheiros do Conselho Nacional do Ministério Público, Dr. Jefferson Luiz Pereira Coelho. Dr. Antônio Pereira Duarte. Dr. Marcelo Ferra de Carvalho. Dr. Cláudio Henrique Portela do Rego. Dr. Alexandre Bersossa Saliba. E o Dr. Esdras Dantas de Souza. Solicitamos aos presentes para que, em pé, acompanhem a execução do Hino Nacional Brasileiro. Gigante pela própria natureza.
essa grandeza, terra dourada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminado a sol do novo mundo, do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado, e diga ao verde louro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas se ergues da justiça clava forte, verás que o filho teu não foge à luta. Quem teme, quem te adora a própria morte, terra adorada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Registramos a presença dos excelentíssimos senhores, a Subprocuradora-Geral de Justiça para Assuntos Jurídicos, doutora Sâmia Saad Galotti Bonavides, o Subprocurador-Geral de Justiça para Assuntos Administrativos, doutor José de Liberador Neto, o Subprocurador-Geral de Justiça para Assuntos de Planejamento Institucional, doutor Bruno Sérgio Galati, o Ouvidor-Geral do Ministério Público do Estado do Paraná, doutor Antônio César Cioff de Moura, o Subcorregedor-Geral do Ministério Público do Estado do Paraná, doutor Adolfo Vaz da Silva Júnior, o presidente da Associação Paranaense do Ministério Público do Estado do Paraná, doutor Francisco Zanicotti, o presidente da Associação dos Servidores do Ministério Público do Estado do Paraná, senhor Fábio Henrique dos Santos. Agradecemos ainda a presença dos demais membros do Conselho Nacional do Ministério Público, dos procuradores de justiça, promotores de justiça, servidores e demais convidados. Registramos ainda a presença dos procuradores da República, doutor Luiz Sérgio Langoski, doutor João Gualberto Garcês Ramos e doutora Letícia Pou Martelo. Dando prosseguimento, com a palavra, o Corregedor Nacional do Ministério Público, doutor Alessandro Tramujas Assad. Muito bom dia a todos. Invocando a proteção de Deus, nós, por especial deferência do nosso Corregedor Nacional, nós temos o privilégio e a honra de declarar instalados os trabalhos da Inspeção Nacional no Ministério Público Paranaense. Destaco ao meu lado a presença dos representantes dos demais segmentos do Ministério Público no Estado do Paraná, os amigos com os quais mantemos excelente relacionamento institucional e pessoal, Romão, Glaucio e André, sejam muito bem-vindos aqui. Estamos, Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal,
Ministério Público do Trabalho e Ministério Público Militar, aqui na representação, eu diria, da ideia que ganha força de Ministério Público Nacional. E esta casa tem o privilégio de sediar a sessão de instalação da inspeção da Corregedoria Nacional no Ministério Público do Estado do Paraná, com a presença honrosa, e daí agradecemos o prestígio que oferecem ao Ministério Público do Paraná, talvez numa das comitivas maiores da Corregedoria Nacional, de todas as inspeções feitas no Brasil, dos eminentes conselheiros, doutores Jefferson Luiz Pereira Coelho, doutor Antônio Pereira Duarte, doutor Marcelo Ferra de Carvalho, doutor Cláudio Henrique Portela do Rego, doutor Alexandre Saliba e doutor Esdras Dantas de Souza, aos quais o Ministério Público do Paraná, em especial o Ministério Público Estadual, apresenta e pede que aceitem a mais efusiva manifestação de respeito, de admiração e de reconhecimento e gratidão pela forma com que sempre nos trataram, pela atenção sempre dispensada ao Ministério Público do Estado do Paraná, com elegância, com respeito e com compreensão, sobretudo nas grandes questões que o Ministério Público Nacional enfrenta. É com grande satisfação, estou falando, e aqui vai a voz de todas as promotoras, promotores, procuradoras, procuradores de justiça, servidores, estagiários do Ministério Público do Estado do Paraná, sentimento verdadeiro de alegria, de satisfação de recebê-los aqui. Nós, desde o início, lá na reforma constitucional do Judiciário e do Ministério Público, sempre sustentamos, defendemos a ampliação, quanto maior, dos mecanismos de controle. Nas democracias abertas, sem dúvida, nós temos que agir cada vez mais com transparência e jamais poderíamos aceitar qualquer tipo de pecha que se queira, de rótulo, que se queira dirigir, ou que já se dirigiu anteriormente a instituições como o Judiciário e o Ministério Público, de caixas pretas, de, enfim, falta de visibilidade ou de transparência social. Muito ao contrário, nós queremos sim, e estamos experimentando, como protagonistas, a transformação desse país, Transparência Brasil, com a ordem jurídica cada vez mais voltada para esses mecanismos de controle, com as leis de improbidade, as leis da ficha limpa, de acesso à informação. Por isso, achamos que o papel relevantíssimo dos Conselhos Nacionais completa esse ciclo no sentido do aperfeiçoamento das instituições democráticas nesse país. Portanto, são muito bem-vindos, senhores conselheiros, senhor Corregedor Nacional, considerem aqui extensão da casa de cada um, porque somos o Ministério Público brasileiro. De alguma forma, queremos que aqui venham constatar o esforço desenvolvido por esse braço do Ministério Público brasileiro para interferir positivamente na realidade social, para poder construir aqui no Paraná, para os brasileiros que aqui vivem, uma sociedade mais justa, mais livre e solidária, como está na promessa da Carta da República Brasileira. E essa atuação há de se fazer, sem dúvida, pela repercussão das boas práticas que só um Conselho Nacional tem condições de trazer. É preciso que daqui retirem, enfim, aquilo que o nosso esforço consegue produzir para o aperfeiçoamento cada vez maior das nossas instituições
e que nos tragam também aquilo que poderá nos encaminhar a um aperfeiçoamento ainda maior. Nós nos lembramos do Esopo, que, numa lapidar frase, deixa aqui talvez a expressão desse nosso sentimento. Ninguém é tão grande que não pode aprender, nem tão pequeno que não pode ensinar. Nós estamos, portanto, abertos aos trabalhos da correição, apoiando o papel de controle de extraordinária importância que o Conselho Nacional do Ministério Público exerce, e assim, dando-lhes as boas-vindas, dizer que o Ministério Público do Estado do Paraná se sente honrado de poder sediar a Inspeção Nacional da doutíssima Corregedoria Nacional do Ministério Público. Muito obrigado. Fará uso da palavra o excelentíssimo senhor Corregedor Nacional do Ministério Público, doutor Alessandro Tramujas Assad. Antes disso, vou pedir permissão, eu ia entregar, mas formalizado, depois nós o fazemos. Nós temos um carinho especial pelo doutor Alessandro Tramujas, todos sabem disso. Sua história está vinculada um pouquinho ao Ministério Público do Estado do Paraná, é paranaense, e eu gostaria... teve aqui a sua passagem por concurso público, né, de deixar nas suas mãos, com uma singela homenagem dessa instituição, a sua antiga ficha funcional. Não vou mostrar a fotografia aqui, porque acho que é leal. Bom dia a todos. Quero cumprimentar o Dr. Gilberto Jacóia, Procurador-Geral de Justiça do Estado do Paraná, Dr. João Vicente Beraldo Romão, Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Paraná, Dr. Glaucio Araújo de Oliveira, meu contemporâneo e amigo de faculdade, Procurador-Chefe da Procuradoria Regional do Trabalho no Estado do Paraná, Dr. André Luiz de Sá Santos, do Ministério Público Militar, Corregedor-Geral do Ministério Público do Paraná, Dr. Arion Rolim Pereira. E, finalmente, os conselheiros que me acompanham nessa inspeção, Dr. Jefferson Luiz Pereira Coelho, subprocurador do Trabalho, indicado pelo Ministério Público do Trabalho, Dr. Antônio Pereira Duarte, Procurador de Justiça, indicado pelo Ministério Público Militar, Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, Promotor de Justiça do Ministério Público de Mato Grosso, Dr. Cláudio Henrique Portela do Rego, Promotor de Justiça do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, Dr. Alexandre Bersosa Saliba, Juiz Federal, indicado pelo Superior Tribunal de Justiça, e Dr. Esdras Dantas de Souza, advogado militante, ex-presidente da Ordem dos Advogados do Distrito Federal, obviamente indicado pela nossa Ordem dos Advogados do Brasil. Há ainda outros conselheiros que estão em deslocamento, devem chegar ainda no final da tarde. Quero fazer aqui um agradecimento especial também aos corregedores, aos ex-corregedores gerais que acompanham hoje a equipe de inspeção no Estado do Paraná. Temos a honra de ter conosco o Dr. Armando Lotti, Procurador de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, ex-corregedor-geral do Ministério Público Gaúcho. Temos aqui também o Dr. Silvio Maluf, do Ministério Público do Mato Grosso do Sul, ex-corregedor-geral também daquele estado, e também o Dr. Osmar, membro do Ministério Público Militar, que também foi corregedor nacional do Ministério Público. Então, meu agradecimento em particular aos três que ora nos acompanham nessa inspeção. Quero agradecer também, obviamente, toda a equipe da Corregedoria, aqui presente, na pessoa do Dr. Fernando Comim, tanto em relação aos membros, quanto em relação aos servidores.
as inspeções do Conselho Nacional do Ministério Público iniciaram-se praticamente há em torno de 4 anos, né? Foi conduzida também pelo Dr. Jefferson Coelho, ex-corregedor-geral nacional do Ministério Público, e visa realmente dar essa oportunidade de conhecer todos os ministérios públicos do nosso país. Então, o trabalho da Corregedoria Nacional ele aponta e verifica questões administrativas, questões da atividade fim do membro do Ministério Público, questões também da área de tecnologia da informação. O Estado do Paraná é o 21º Estado a ser visitado pela Corregedoria Nacional, né, um órgão criado pela Emenda 45, de composição heterogênea, né? Eu citei aqui, fiz questão de citar todas as origens dos conselheiros, para vocês terem realmente essa ideia, vamos dizer assim, física do que é o plenário do Conselho Nacional do Ministério Público. Serão inspecionados todos os ramos do Ministério Público, né, sejam os ramos da União aqui, e o Paraná compreende aqui todos os ramos da União, por conta que tem o Ministério Público Militar também, não é todos os estados que têm o Ministério Público Militar. Então, aqui serão inspecionados também o Ministério Público Militar, o Ministério Público Federal, o Ministério Público do Trabalho. E, obviamente, o Ministério Público do Estado do Paraná, estadual. A equipe hoje é formada por cerca de 56 membros, entre membros e servidores, né? Serão também visitadas cidades polos do interior, como Foz do Iguaçu, Cascavel, Londrina, Maringá e Ponta Grossa. Outras cidades próximas delas também poderão ser visitadas pela equipe da Corregedoria Nacional. Após esse contato, né, durante uma semana, passaremos aqui conhecendo as realidades do Ministério Público Paranaense, né, em todas as suas ligações, vamos dizer assim, todas as suas unidades, e é feito um relatório preliminar num primeiro momento, obviamente, e esse relatório encaminhado para cada chefe da unidade e, eventualmente, para cada membro do Ministério Público que possa encontrar alguma situação em desacordo com alguma normativa do Conselho Nacional, com relação a andamento de processos, com relação a questões administrativas também. É feito esse relatório preliminar, encaminhado para a unidade tem um prazo para responder esses apontamentos feitos pela equipe da Corregedoria Nacional, e o relatório conclusivo é encaminhado ao plenário, submetido ao plenário do Conselho Nacional, onde daí demanda uma série de determinações, de recomendações para aquela unidade, ou até mesmo, alguns casos, alguma abertura de procedimento para verificação de inércia do membro, e pode, em alguns casos, também gerar alguma sindicância ou o próprio processo administrativo disciplinar. Eu faculto a palavra a algum conselheiro, se gostaria de fazer uso da palavra neste momento. Passo a palavra ao conselheiro Antônio Duarte. Meu cordial bom dia a todos. Nessa manhã agradável, ainda bem que não está tão frio. Nós saímos de um calor, de uma secura muito grande em Brasília, então até esse choque térmico não nos faz tão bem, né? Mas eu queria inicialmente cumprimentar nosso anfitrião, Dr. Gilberto Giacoia, por quem nutrimos profunda admiração pelas lutas que travou junto com demais colegas como Jefferson e outras figuras emblemáticas do Ministério Público Brasileiro, na conquista do espaço que hoje, felizmente, todos nós temos e que precisamos manter. Queria cumprimentar o Dr. Alessandro Tramujas, Corregedor Nacional, dizer à Sua Excelência que é sempre uma honra acompanhá-lo nas inspeções. Temos procurado fazê-lo sempre que podemos, dentro da agenda que é vasta. O Conselho não para, há muitas coisas para se trabalhar e, portanto, nem sempre temos condições de o acompanhar. Mas, particularmente, quando temos essa possibilidade, nos sentimos bastante úteis,
porque é um momento em que estamos perante os demais colegas e podemos ouvi-los. Queria cumprimentar os demais integrantes da mesa, todos os conselheiros que estão presentes, Dr. Jefferson, Dr. Marcelo Ferra, Dr. Esdras, Dr. Alessandro Saliba, meu companheiro de bancada, sempre do meu lado, Dr. Cláudio Portela, cumprimentar os colegas procuradores aqui, João Beraldo, Glaucio, André Luiz de Sá Santos, que eu reencontro depois de muitos anos, onde tivemos a oportunidade de mourejar na Procuradoria Regional de Minas Gerais, e para mim é sempre um privilégio reencontrar um colega de tão grande estirpe. Cumprimentar o nosso corregedor-geral aqui, doutor Arion Rolim, cumprimentar o doutor Osmar Fernandes, nosso ex-conselheiro, ex-corregedor-geral, e cumprimentar todos os colegas do Paraná. E sempre digo que nós também não somos tão grandes que não tenhamos a necessidade de estar sempre aprendendo, ouvindo e acompanhando as boas práticas aqui do Paraná. Recentemente tivemos, doutor Gilberto Giacoia, a felicidade de avaliar alguns projetos do Prêmio CNMP, da versão 2014, e um deles, finalistas, entre os 40 finalistas, é justamente o Paraná Sem Corrupção. Os colegas aqui do Paraná tiveram a felicidade de criar esse projeto, que é, no meu modo de pensar, uma grande referência nessa luta que é constante e permanente pela afirmação do papel, consolidação do papel do Ministério Público. E, então, nós temos também muito que aprender aqui com os colegas paranaenses. Aliás, o Ministério Público do Paraná é uma grande referência nacional e, portanto, a nossa vinda aqui tem, como bem salientado pelo Corregedor Nacional, esse escopo maior de ouvir aos colegas, de compreender a engrenagem do funcionamento desta instituição e tentar, de uma forma, eu acho que mais próxima, saindo um pouco do conforto dos gabinetes de Brasília, nos inquietar também com as preocupações que todos guardam, que todos têm, e é natural que nós tenhamos, porque o Ministério Público tem gerado incômodos, preocupações, bem lembrando Foucault em Defesa da Sociedade, onde há poder, há resistência, e nós sabemos que o poder que o Ministério Público detém hoje, o espaço que ele obteve, inclusive pelos indicadores, pela boa avaliação que tem projetado aí pelas pesquisas que tem feito, é natural que ele cause as preocupações de todos os lados. Mas quando nós ouvimos a própria atual presidente da República sempre fazer referência em relação às investigações, que não, temos primeiro que esperar o resultado do trabalho do Ministério Público, isso já nos dá a perspectiva de que estamos no caminho certo, porque há já essa referência que parte da própria chefe do Executivo, no sentido de ver que o Ministério Público é a instância natural de toda essa expectativa social de que nós podemos passar a nossa República limpo constantemente e cada vez mais nos credenciar para realizar esse trabalho, que é um trabalho grandioso, contínuo e permanente, e não podemos jamais nos aquietar. Então, quero crer que a presença de um número tão alentado de conselheiros, acho que talvez essa vinda ao Paraná, essa inspeção, é que vai contar com o maior número de conselheiros, e também parece que uma equipe de mais de 40 membros, são várias equipes distribuídas, mas com 40 membros, dá bem o tom da importância que estamos devotando aqui ao Ministério Público do Paraná, e eu tenho certeza, senhoras e senhores, colegas do Ministério Público brasileiro, que é mais, essa expressão eu acho que é mais forte, nós todos estamos no mesmo barco, lutando para cada vez mais alcançarmos o respeito, alcançarmos a credibilidade que todos esperam de nós. É muito importante que nós tenhamos chegado nesse patamar. Eu sempre digo, doutor Giacoia, e o senhor talvez nem pensasse que viveria para poder ter a possibilidade de mencionar esse momento que estamos vivendo. Eu pensava também que não seria para a minha geração, de nós observarmos a magistratura querendo se igualar ao Ministério Público. Isso, para nós, nos dá uma força muito grande. É sinal de que, realmente, nós estamos atingindo um ponto ideal
né, de visibilidade, de transparência, e na medida em que o CNMP ficou em primeiro lugar em termos de transparência, significa realmente que o Ministério Público brasileiro está na rota certa, e esperamos aqui, estaremos à disposição nesses dias que passaremos aqui pelo Paraná. Nós estaremos à disposição dos colegas para trocar qualquer informação, para conversarmos, permutarmos aí experiências importantes nesse campo afirmativo. Muito obrigado. Eu indago se mais algum conselheiro gostaria de fazer uso da palavra. Bom, não havendo mais nenhum conselheiro, eu declaro, então, aberto oficialmente os trabalhos da 21ª Inspeção da Corregedoria Nacional do Ministério Público no Estado do Paraná. Muito obrigado a todos. Obrigado. Municipal?